basicamente na hora. Acredito que nós cumpriremos hoje uma tarde bastante frutífera de trabalho. E aí eu queria começar chamando o nosso primeiro painel, que vai falar sobre sustentabilidade no Minha Casa Minha Vida. Alessandra, coloca a apresentação e a gente já iniciou o painel. Eu queria chamar a doutora Salete Weber, Ministério das Cidades, para sentar aqui ao nosso lado e comentar sobre os painéis. Salete. E os nossos 3 craques nas suas áreas, começando pelo professor Vanderlei John, tome seu assento, o Roberto Lamberts e o Wilson Paceto, que nesse painel vão falar exatamente dos 3 vieses mais importantes nos projetos do Minha Casa Minha Vida. Põe lá. E eu queria só 2 minutos de vocês para a gente dar uma sistematizada no que é a CMA. Eu estou vendo muito rosto novo, e isso é bom, porque ao longo do tempo, eu já estou aqui há 3 anos, e o primeiro presidente, que foi Serapião, um amigo nosso, ele fez uma reunião com 5 pessoas. Hoje nós devemos estar passando de 100. O que importa e nos faz crer que a consciência da sustentabilidade aumenta, e hoje é inerente dos nossos negócios. Então, o que é que a gente faz aqui? Nós temos que tratar dos assuntos referentes ao meio ambiente, legislação e sustentabilidade. E aí sim, como a Câmara é um grande aglutinador, nós fazemos isso aglutinando, sistematizando os diversos trabalhos realizados isoladamente pelos senhores, em seus estados, em seus sinduscons, em suas associações, já que a CEBIC agrega todos. E aí, dentro do que a gente está colocado para fazer, nós tivemos, do ano passado para cá, e aí eu gosto de dar um briefing só do que é que foi do ENIC para cá. Nós vamos ter isso para o ano, de forma mais organizada, porque a partir deste ENIC, do 84º, as comissões terão uma relatoria, e esta relatoria terá um follow-up até o próximo evento. Então, no 85º, não mais eu vou estar falando sobre o que aconteceu, mas você vai ter um relatório do que foi proposto no 84º e um follow-up do que foi realizado e o que não foi realizado, por que não foi realizado. Isso a nível de todas as comissões da CEBIC. Então, não, anterior, não tinha falado ainda. Então, as ações que nós tivemos, eu acho que o que merece mais destaque é a aprovação da competência ambiental. O PLC regulou de uma vez como nós fazemos o licenciamento ambiental, a quem compete e, principalmente, o licenciamento e a autuação ou embargo da obra. Então, isso ficou relativamente claro, tirando muito da sombra jurídica existente. Na atuação conjunta da tramitação do Código Florestal, e eu digo conjunta porque nós tivemos as outras diversas entidades, inclusive o guarda-chuva da CNI, que nos auxiliou na questão mais de tramitação, de acompanhamento, nós tivemos uma série de altos e baixos. Na votação do Senado, nós conseguimos propor algumas ideias que foram captadas pelo senador Jorge Viana. Foram apresentadas, inclusive, no 83º ENIC, aqui na comissão. No final da votação, nós perdemos, e eu digo muito entre aspas, porque ainda está em jogo, a questão da área urbana. Eu acho que é o principal que a gente tem ponto a discutir hoje, dentro de toda essa medida provisória que reincorpora alguns artigos do Código Florestal. No restante, temos acompanhamento da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Por enquanto, a gente fala em acompanhamento, porque os governos efetivamente não cumpriram ainda suas partes. Então, nós não temos ainda, vamos dizer, nenhuma progressão de meta do que foi estabelecido no ENIC passado. E o Construção Sustentável, que é nosso programa-chefe, que é nosso carro de corrida, que nós estamos evoluindo, e a partir de cada ENIC, a partir de cada apresentação, nós agregamos algum valor a ele, teve, dentro do seu escopo, esses eventos que foram, vamos dizer, prioritários, fora várias apresentações que nós fizemos ao longo de sindicatos, ao Brasil afora. Nós tivemos o Side Event da Rio Mais 20, que focou construção sustentável e pensando no futuro das cidades. Foi um evento promovido pela CEBIC,
dentro do contexto da Rio+20. E também tivemos um material do capítulo de construção do documento da CNI, que foi o evento foi CNI em busca da sustentabilidade. Também dentro do contexto da Rio+20, foi um evento de um dia, e que nós ficamos responsáveis por esse caderno. Basicamente, as ações são essas, e eu queria só passar a programação de hoje para os senhores verem do que é que a gente está falando. No tema Estratégias e Iniciativas Concretas para a Construção de Cidades Sustentáveis, esse primeiro painel nós vamos falar exatamente da sustentabilidade no Minha Casa Minha Vida, como eu tinha citado. E o que é que a gente faz de diferente? Porque se a gente for discutir o Minha Casa Minha Vida, a nossa co-irmã CI, Comissão da Indústria Imobiliária, já o faz dentro do viés econômico e dentro do viés inclusão social. E o faz muito bem, eu não tenho nada o que retocar nesse trabalho. O que a gente está tentando fazer é discutir o viés ambiental, que forma o tripé da sustentabilidade. E para isso que nós vamos ter todo esse trabalho à tarde. Tentar encontrar, dentro do programa, o viés ambiental que possa ser incluído, que tenha uma relação econômica e uma relação social que contribua, fazendo disso um produto melhor. A gente não pode esquecer que a gente não faz o programa para as construtoras, para as incorporadoras, nós fazemos para um cliente, e que esse cliente tem exigências e cada dia maiores. A gente não está mais construindo naquela coisa, o cara tem que morar lá. Hoje ele escolhe, porque ele tem opções. E os produtos, no nosso ver, e aí foi uma discussão que eu tive com os professores no preâmbulo, eles têm que ter alguma regionalização. Não dá para discutir, e aí o exemplo claro que a gente bate sempre enquanto CEBIC, o aquecimento solar para chuveiro do Rio Grande do Sul, ele tem um peso, mas o aquecimento solar para chuveiro no Nordeste tem outro peso completamente diferente. Então, me dê esse agregado de valor que custa o aquecedor para eu discutir conforto térmico, a caixa d'água maior, discutir outras coisas dentro do imóvel. E não está fechado dentro de uma coisa que tem que servir para o Brasil todo. Felizmente ou infelizmente, esse nosso Brasil ele é muito grande. E como ele é grande, ele tem uma diversidade econômica, cultural, mas também climática. E isso a gente tem que colocar. Praticamente eu dissequei o primeiro painel, vocês terão essas assumidades, que aí cada um tem seu peso individual. E eu acho que não preciso repetir o credenciamento de cada um, são pessoas conhecidas. Eu costumo dizer que eu coloquei pelo menos os 3 crânios nesse item, nesses 3 itens de sustentabilidade, para discutir um projeto que a CEBIC quer oferecer ao governo e à Caixa Econômica Federal como órgão financiador. A realidade nossa é essa. Nós queremos oferecer isso para que realmente nós tenhamos um melhor produto, num custo que seja compatível. E aí eu costumo dizer que a gente tende a inverter a lógica do hoje mercado. Porque hoje, é outro exemplo que eu cito muito, quando o pessoal da baixa renda quer comprar uma geladeira, ela não tem acesso a uma geladeira de etiqueta de energia A, porque ela é muito mais cara do que a C. Esse trabalho hoje está sendo feito por quem? Pelas concessionárias, que hoje são privadas e trocam a geladeira. Com que interesse? Pois de ter uma melhor eficiência e de que o cara possa pagar a conta, porque aí ele não cria um inadimplente para a própria conta de luz dele. É esse raciocínio, Saleto, que a gente está tentando levar para o governo. Vocês vão ter que pagar um pouco mais, a Caixa vai ter que pagar um pouco mais por esse produto final. Mas, em compensação, você dá um produto que o cliente vai ficar, além de mais satisfeito, muito melhor atendido para o resto da vida. Esse é, vamos dizer, o que a gente está querendo colocar na mesa. Se isso é viável ou não, os senhores vão ver e vão dizer. Mas, na realidade, a colocação de mesa que a gente quer fazer é essa aí. Segundo, o outro tema de hoje, aí ele parte para uma coisa que também me incomodava muito como empresário e presidindo essa comissão. É muito fácil, simples e teórico falar de sustentabilidade. Agora, o que é que a gente tem na prática para oferecer hoje? Será que num armazém de construção o cara compra sustentabilidade? Então, eu tenho que ter cases onde você veja que isso é relativamente fácil e que é um caminho que você vai seguir independente da sua vontade. E para esse painel nós teremos aí o Antônio Macedo Filho, que eu vou chamar em seguida,
e o Jean Benevides da Caixa, que é nosso conhecido já há 3 Enigmas com o selo azul da Caixa. Acredito que a gente vai encaixar muito bem nesse contexto, Jean. Próximo. Mais nada a dizer aos senhores. Acho que a gente tem que começar o painel, e aí os senhores é que vão dizer o que é que a gente vai falar. Gostaram, né, da figurinha? O meu é mais bonito, mas de toda sorte. Valeu o elogio. De imediato passa a palavra ao professor John. E só explicando a dinâmica do nosso painel, os 3 irão falar, nós iremos colocar algumas questões iniciais, e aí nós abriremos para vocês também fazerem questionamentos, uma vez que eu quero tornar sempre os painéis dentro da comissão o mais interativo possível. Okay. Obrigado. Oi, boa tarde a todos. Queria agradecer o convite do Zé Antônio. Acho que a iniciativa, a ideia da CEBIC, ela é muito boa, faz sentido, e eu vou tentar mostrar um pouco porque eu acho que ela faz sentido. Depois, a parte mais de água e energia, o Roberto e o Paceto vão abordar. Isso aqui só para... Eu sempre gosto de mostrar isso. Existe uma certa sensação de que o mundo está piorando, né? Mas nós estamos vivendo cada vez mais, a nossa expectativa de vida aumenta, a população do planeta aumenta, né? Isso aqui é uma estimativa da ONU, no mundo inteiro, vamos ter que construir 96 mil habitações por dia até o ano 2030, se a gente quiser superar o déficit habitacional, né? E no Brasil, isso significa construir 22 milhões de casas, né? Então, é uma quantidade muito grande, né? Mas não é, como o Zé Antônio falou, não é só casa, a gente precisa construir, isso são cidades. É casa para 22 milhões de casas, são 80 milhões de pessoas que vão morar, né? Então tem que construir estradas, saneamento básico e tudo mais. Vem tudo junto, né? Vamos discutir aqui habitação, Minha Casa Minha Vida, mas nós temos que começar a pensar nos projetos habitacionais como projetos de cidade, e não um aglomerado de casas, porque eles são maiores do que muitos dos municípios brasileiros, né? Então, esse é um grande desafio. Em todos os casos, nós temos uma sensação que o mundo vai meio mal, né? E, de fato, a gente precisa fazer alguma coisa sobre isso. Olhando a contribuição da construção, a gente tem um enorme problema, que é o consumo de materiais de construção. Aqui, como é que evoluiu o consumo de materiais na sociedade como um todo, em vermelho, em marrom aqui, está o cimento e agregados para a construção. Nós temos também uma parcela do outro. Então, o consumo de materiais de construção cresce, né, 50% do retirado da natureza, e cresce mais rapidamente dos outros e vai continuar crescendo muito rapidamente. A gente espera, se nós não mudarmos nada, que a demanda por materiais de construção vá se multiplicar por 2,5 até o ano 2050. Então, nós estamos hoje produzindo aí 60 milhões de toneladas de cimento, nós vamos no ano 2030, 2050, estar com 130, 140 milhões de toneladas de cimento, com todas as implicações que tem, não é só cimento, né? Para cada quilo de cimento vai uns 8 de agregado, e por aí vai, né? Não se constrói só com cimento e agregado, tem que fazer tijolo, tem que fazer... É toda uma demanda que vai crescer, né? Nós geramos muito resíduo. Isso aqui é uma rua em São Paulo, hoje já está urbanizada, né? Temos até prédios que são demolidos porque não são bons. Não é que o prédio está ruim do ponto de vista físico, do ponto de vista de engenharia ele funciona, só que as pessoas não concordam em usá-lo, né? E esse é um risco real, depois eu vou mostrar, na área de habitação popular, se a gente não fizer coisas mais modernas e que consigam aceitar a evolução cultural e econômica e social pelo qual passa o Brasil, né? As habitações que eram muito razoáveis na década de 70, 30, 40 anos depois, não podem ser as mesmas. E, num certo sentido, elas são. Num certo sentido, elas são, né? Bom, edifício usa muita água, nós temos materiais que contaminam as águas porque eles liberam, por exemplo, cromo, né, biocidas. Edifício usa muita energia, né? Os edifícios colaboram para aquecer as cidades. Esse aqui é
uma fotografia de infravermelho, um mapa térmico da cidade de São Paulo. Essa região aqui está 10 graus acima dessa aqui, 9,8 graus acima. Quando o pessoal fala temperatura em São Paulo, vocês têm que sempre imaginar aonde está o termômetro, né? De 10 graus de diferença é muito importante, né? E isso, em parte, é resultado da cor das ruas e da cor dos nossos telhados e das nossas fachadas, né? Nós aquecemos as cidades, isso aumenta a demanda de ar-condicionado, né? Isso é um dos temas que a gente deve se dedicar, eu e o Lambres, mais um grupo de empresas, aí nos próximos anos, para tentar ajudar a resolver. Nós temos todas as mudanças climáticas, né? Globalmente os edifícios são muito importantes em termos de CO2, mas no Brasil não é tão grande, né? Edifícios no Brasil são, no máximo, hoje, o uso dos edifícios, 2,7% do CO2 emitido. O uso, não estou falando da construção, é só usar, né? Se você olhar um edifício residencial, e isso é uma coisa que nós não podemos esquecer, num edifício residencial, Minha Casa Minha Vida, 91% do CO2 vem do gás de cozinha, tá? 4,4% vem dos aparelhos elétricos que não tem nada a ver com a construção, é o computador, a batedeira, o liquidificador, tá? E 4,7% vem de coisas que nós podemos controlar, tá? Então, no Brasil, diferente do resto de boa parte do mundo, a questão das mudanças climáticas na construção de residências não passa pela economia de energia. A economia de energia é fundamental por outras razões, razões sociais e econômicas, que a gente vai ver depois, o Lamos vai abordar, né? Mas nós não podemos reduzir mudanças climáticas à questão da energia, nós temos que considerar também a construção da casa, né? Na Europa, o pessoal considera a madeira, por exemplo, o material neutro em CO2. Os estudos que nós estamos fazendo no Brasil, a madeira da Amazônia pode ter, um metro cúbico de madeira da Amazônia pode ter 20 toneladas de CO2 embutida. É muito mais CO2 do que um alumínio, né? Então, a gente tem que incorporar, são soluções, quer dizer, não necessariamente as soluções que vêm de fora, eu diria, como uma regra, as soluções que vêm de fora são ótimas nos lugares de onde vieram. Nós estamos, talvez, na latitude errada, né? E esse é um problema muito sério, né? Onde órgãos governamentais, governos e sociedades começam a vender soluções para o Brasil que foram pensadas para as suas regiões. Isso é muito grave e a gente não deveria aceitar. A mudança climática vai mudar o regime de chuva, isso tem implicações. Áreas que hoje podem ser secas podem vir a ser inundadas, né, inundáveis. Vamos gerar seca, né, a gente vai ter problema de carga de vento. Continuamos carregando com o mapa de ventos da década de 60. Nós dimensionamos nossos telhados usando carga de vento da década de 60. E o vento possivelmente vai aumentar. E aí, vamos continuar construindo com o vento da década de 60 ou vamos pensar numa coisa diferente? Bom, construção tem um problema social, né, como o Zé Antônio já falou, nós temos que atender a demanda das necessidades das pessoas, nós somos parte da solução, mas nós temos um problema bastante que precisa ser resolvido, que os nossos salários são menores do que a indústria, porque a nossa produtividade é menor do que a produtividade da indústria, né? Não tem muito milagre nesse departamento, temos que mudar isso, né? A nossa produtividade é 1/5 da produtividade europeia na construção. Isso precisa ser mudado. E isso faz parte da sustentabilidade, porque ter empregado com, né, uma parcela importante com remuneração baixa não é sustentável, porque gente também é importante, né? Não é o caso do pessoal que trabalha, mas até no Minha Casa Minha Vida nós temos problema de trabalhadores informais. Em São Paulo foram paradas obras com trabalhadores em obra a 50 quilômetros da cidade de São Paulo, com situações análogas a escravos, né? Dentro do Minha Casa Minha Vida. São coisas que não são absolutamente admissíveis. Dinheiro público sendo usado para explorar escravos, né? E isso, eu acho que a gente precisa dar uma resposta muito clara e muito firme, né? Bom, tem um problema de segurança do trabalho, que está melhorando, mas dá para melhorar muito mais. E um problema mundial, não é só do Brasil, a construção é sempre a última opção profissional dos empregos. Poucos operários da construção sonham que o filho dele vai continuar a carreira que ele tem, né? Esse é um problema muito sério. Isso é uma frase que eu tirei de um programa do
europeu de melhoria da construção, dizer, como é que eu dou um futuro melhor para essas pessoas. Temos a questão da informalidade, que devia ser tratada. Esse aqui é um gráfico que eu tirei do PBQ-PH, né? Nós temos problemas em algumas cadeias, né? Isso aqui é informação dada pela Associação Setorial. Bloco cerâmico, 90% é fora da norma, né? Então, como é que a gente faz isso dentro do Minha Casa Minha Vida, né? Então, como é que a gente resolve essas coisas? Bom, o que nós podemos fazer? Sustentabilidade é um equilíbrio entre a questão da ecologia, sociedade e economia, né? Os conceitos de Green Building, que vêm lá do norte, eles têm o foco aqui. O orçamento lá é um pouco mais generoso, folgado, né? E a questão social não é nem de longe. Não estou falando que eles não têm problemas sociais, eles têm, mas não dá para comparar com os nossos. Então, eles focam aqui. Mas nós, particularmente na área de habitação popular, precisamos achar soluções que sejam economicamente viáveis, né? E aí o governo sinalizou que tem orçamento para aumentar um pouco o que quer gastar, ele já aumentou com a coisa dos aquecedores solares, né? Que sejam aceitas pela sociedade e que ajudem o meio ambiente. Então, nós temos que trabalhar nesse quadradinho aqui. Os graus de liberdade não são grandes, mas eles existem. E com a iniciativa aqui da CEBIC, eu acho que nós temos condições de criar soluções coletivamente para explorar essas áreas. E todos nós vamos ganhar, vamos ter casas melhores, vai ter gente morando melhor, né? E gente também é importante. Então, nós vamos ter que trabalhar aqui considerando sempre o dinheiro lá no fundo, o dinheiro só não é importante o dinheiro dos outros, né? Quando alguém fala que o dinheiro não é legal, né? O dinheiro nosso sempre é importante. Primeiro conceito, nós precisamos olhar impacto ao longo de todo o ciclo de vida, né? Quer dizer, eu estou sempre tirando recursos naturais, aqui no final vai ser água e energia, né, e tudo mais, para fazer materiais de construção. Eu estou sempre gerando resíduos, tanto na fase de uso e manutenção, que tem aí uns 50 anos, quanto na obra, quanto o fabricante de materiais, também gera resíduo, né? Eu tenho impactos, então, para construir, para fazer os materiais, para operar, e eu tenho um impacto depois que a casa teve que ser demolida e tudo mais. Em cada uma dessas situações, a gente pode ter oportunidades, né? Segunda coisa, que o Zé Antônio já abordou muito bem, as soluções precisam ser regionais, né? O que não existe construção sustentável desvinculada da região. Isto é uma loucura que está sendo vendido com checklist. Construção sustentável é uma coisa que é economicamente viável, cabe no orçamento, aceita pela sociedade e ambientalmente relevante, né? O que é ambientalmente relevante no meio da Amazônia não vai ser ambientalmente relevante em Uruguaiana, muito dificilmente. Ou eu continuo a ter o problema de economizar energia. Em Uruguaiana eu economizo energia de um jeito, na Amazônia eu economizo energia do outro jeito. E a casa tem que mudar. Um dos nossos grandes desafios de engenharia e arquitetura no Brasil é não fazer a mesma casa do Oiapoque ao Chuí. Porque é a mesma casa. Se eu botar a foto de um prédio, desses de apartamento de 1 milhão, e perguntar para vocês aonde é o prédio, fizer a especificação do prédio, bota a especificação técnica, pergunto para vocês de onde é o prédio, vocês vão não saber se é Manaus ou se é Porto Alegre. Isso não é engenharia. A norma de desempenho está aí, né? É um caminho, não dos mais fáceis, mas certamente vai valorizar a profissão e vai valorizar a competência técnica. Aqui só para mostrar a questão do ar-condicionado, isso aqui é dados do governo, né? Na região norte tem muito ar-condicionado, na região sudeste não tem quase nada, né? E aí me leva a perguntar se isso, em algumas regiões do Brasil, o Ramos pode até falar, não seria o caso a gente pensar numa habitação popular com ar-condicionado, porque não tem conforto térmico possível, talvez. É mais uma provocação, mostrar, só estou querendo dizer, os mitos precisam ser derrubados, se a gente quer achar as oportunidades. Nós temos que olhar para o futuro, né? O passado nos ajuda, mas não podemos ser prisioneiro dele. Então, nós temos que ter foco na agenda social, temos que ter muita preocupação com o custo é importante, né? E nós temos que sempre procurar soluções que eu consigo fazer coisas de escala. Não dá para a gente discutir uma solução que vai ser viável, sei lá, pegar em Cerro Largo, no Rio Grande do Sul, onde vão fazer 200 casas. Estou procurando coisas que podem ser
empregados em vários lugares, não em todo o Brasil, porque o Brasil não é uma coisa só. Tá? Falar um pouco sobre os usuários da habitação. Eu estou ficando um pouco... A gente fala de construção sustentável e nunca fala dos usuários. Vamos botar jardim no teto, estação de tratamento de esgoto, né? Reuso de água de chuva, o coletor solar, vamos colocar um fotovoltaico no teto, e aí tem um cara que vai morar lá e tem que operar e fazer manutenção em tudo isso. Né? Nós devemos ser a única indústria que não se preocupa com o que o usuário quer. Nós não sabemos. Não temos a menor ideia. As pesquisas de opinião que são feitas para os lançamentos aí, imobiliários mais sofisticados, elas dão para o usuário escolher algumas sugestões, que é sala de tricô ou sala de garage band. Né? Isso não é o que o usuário quer. Bom, tem gente que estudou isso, pouco sabemos. Né? Mas, prioridades da baixa renda em São Paulo, não estou dizendo que é no Brasil inteiro. Né? Eles querem aumentar a área disponível. Quem não queria. Né? Eles querem diminuir custos em uso. Muito interessante. Eles gostam muito da segurança. O grau de satisfação é altíssimo, 90%, estão muito satisfeitos em casas da CDHU. Mas eles gostariam de ter isso aqui a mais. Eles querem um pouco mais de conforto, eu agreguei conforto à questão acústica e à questão de conforto térmico. Né? Eles querem árvores, né? Um urbanismo melhor, um produto de melhor qualidade e gostariam que fosse mais bonito. Tá? Não sei, é uma pesquisa, não temos muita, feita pelo pessoal da Unicamp, o professor Adores, o professor Ariovaldo Granja. Né? No conforto, mais importante é o conforto acústico, coisa que nós não temos nem nos nossos apartamentos de R$1 milhão. Né? Nossas janelas são aquelas janelas bastante permeáveis. Pegando a questão mais ligada à sustentabilidade, maior demanda deles é parque, área verde. Mas também eles não querem área verde, não querem uma árvore na frente da casa deles, porque suja. É uma natureza com uma certa conveniente distância. O usuário não é o que manda, então ele manda. Né? Eles querem baixar custo de água, luz e condomínio. Eles querem melhorar a questão da iluminação, querem portas e janelas maiores, particularmente as janelas. Né? E a parcela pequena deles não acha que a temperatura tinha que melhorar. Mas quando eles estão falando de portas e janelas, eles estão falando de beleza, mas estão falando também de ventilação. Né? O que lá em São Paulo, dadas as condições locais, é muito importante. Tá? Isso aqui, se fizer num outro lugar, possivelmente vai ser diferente, mas nós não sabemos. Nós estamos discutindo aqui gastar quantos bilhões para fazer casa para pessoas e nós não sabemos o que essas pessoas de fato querem. Sabemos que elas ficam satisfeitas, 80%, 90% de satisfação. Claro, é tudo uma questão de comparação. Será que elas não poderiam ficar mais satisfeitas? Tá? Isso é uma reflexão um pouco filosófica. Né? Então, acho que coisas que reduzem o custo em uso é muito importante. Né? O custo em uso é reduzir o financiamento, a Caixa vai baixar ainda mais os juros, né? Já vai ficar ainda mais tranquilo. Né? A coisa do condomínio é um problema, a coisa da manutenção é um problema, muitas soluções demandam alta manutenção, energia inclui conforto e a questão da água, evidentemente. Né? Já falou do chuveiro elétrico, dados do governo. Eu não consigo entender como o governo toma decisão contra os seus próprios dados que ele pagou para gerar. Demanda de chuveiro elétrico no norte, nordeste. O pessoal não usa chuveiro elétrico. Né? Então, agora o que mais me impressiona, perguntaram para os usuários se eles querem aquecedor solar. O governo perguntou, é 2005, tem 6 anos. Não estou dizendo que isso vale hoje. Isso é pergunta do governo. Os números falam por si mesmo. Aqui, isso aqui é Rio Grande do Sul, é acachapante. E tem razões para isso. Né? Aonde os caras aceitam melhor? No norte e no nordeste, onde exatamente a água quente não é uma alta prioridade. Tá? Então, eu acho que aquecedor solar é importante, eu tenho na minha casa, mas eu até entendo, eu sei porque minha mãe não quer. E eu entendo por que as pessoas não querem.
Se a gente quer fazer uma política pública de botar aquecedor solar, nós temos que enfrentar os problemas e educar as pessoas. Faz parte da nossa responsabilidade para ser sustentáveis. Bom, para fechar, algumas ideias. Tudo que eu falei aqui, tem muitas outras, no manualzinho lá do selo Casa Azul, que o Jean vai falar depois. Né? Lá tem um monte de ideia que foi tratada e desenvolvida com o conceito de que pudessem ser colocadas na habitação de interesse social sem aumentar o custo. Tem muita ideia a custo negativo. Muita coisa pode ser feita a custo negativo. Vou começar dizendo que qualidade é pressuposto. E quando eu falo de qualidade, eu não estou falando só do teor de inertes na cal. Estou falando de qualidade urbanística, de qualidade de projeto. Acho que nós temos um problema tremendamente sério, né, de falta de qualidade de projeto urbanístico e arquitetônico. Nós estamos fazendo as mesmas coisas que fizemos nos anos 70, com um país que tem uma renda per capita 3 vezes maior. Tem alguma coisa errada nessa conta, no meu ponto de vista. Tá? Nós somos um país muito mais sofisticado. Eu mostro foto, não vou mostrar aqui, mostro foto de conjunto habitacional. Se eu perguntar, BNH ou Minha Casa Minha Vida, a gente fica em dúvida. Eu dou uma amarelada na foto, assim, que fica aparecendo. Porque está lá o cara sem EPI, o urbanismo é mais ou menos o mesmo, e não é bom. Então, isso eu não sei como resolver. Agora, exige que a gente resolva. Já entendi, Zé. Né? E já pegou o microfone aqui. Né, isso aqui, o São Paulo lá, culparam os coitados dos moradores porque as portas caíam e tudo mais. Projetar para a vida útil. Então, pensar na vida útil do prédio como um todo. É mais fácil falar do que dizer. Como reduzir perdas? Por exemplo, uma solução é a coordenação modular. Muitas coisas já fazem. Isso é do interesse, isso é sustentabilidade. Né? Eu posso usar a industrialização de componentes de escada e até de sistemas construtivos. Tenho menos perda. Isso tem um valor para a sociedade. Né? Tem coisas até de múltiplos andares sendo feitas. Né? Tem soluções muito antigas de embutimento. Gestão de resíduo. Resíduo custa uma nota para a prefeitura. E existe tecnologia simples, dá para você reciclar o resíduo, se tiver um canteiro de 200, 300 habitações, dá para alugar uma máquina para fazer um agregado, para fazer pelo menos as suas correções de níveis e as suas drenagens. Isso tem um valor para a sociedade e para o município. Está dentro da norma aqui, infelizmente, da lei, que não anda para frente. Minha Casa Minha Vida podia, dessa forma, empurrar um pouco isso. Né? Traz vantagens para a construtora, eu trabalho lá do Sinduscon de São Paulo, que todos vocês conhecem. Né? Natureza. Né? A natureza foi devidamente afastada. Eu sei que é mais barato e rende mais, mas nós estamos falando aqui de agregar valor. Né? Não daria para a gente colocar alguma coisa que pagasse, não digo por isso, né? Mas por uma coisa um pouco mais interessante, possibilidade de ampliação. Perto da minha casa, isso é um Inocop, aqui a casinha original. E aqui é o que virou a casinha. Dentro disso aqui está a planta baixa da casinha original. Eu fui ver. Está lá dentro. Tá? Isso não é ampliação não, John. Hã? Isso não é ampliação não. É requalificação total. Agora, estamos fazendo coisas assim, que não dá nem para mexer uma parede. Eu sei que é mais barato, mas nós estamos no negócio de oferecer soluções. A flexibilidade pode evitar que a gente venha fazer o que os europeus fizeram, e os americanos. Botaram abaixo os conjuntos habitacionais, porque a renda subiu e ninguém quer morar mais naquele espaço. Isso é uma solução que se poderia fazer com qualquer tecnologia. Isso aqui é um trabalho dos chilenos lá. O cara deixou os espacinhos no meio. O cara constrói, cada um constrói o que quer. Bom, redução de CO2. Nós temos que olhar para concreto. Eu acabei de fazer um trabalho, terminamos ele ontem, no metro quadrado de um edifício de habitação popular em São Paulo, 6 andares, tem entre 90 ou 480 quilos de CO2. Depende de quem você compra os teus produtos, de onde vem a tua madeira e como é que é feito o teu concreto. Quer fazer o concreto virado em obra, pode até sair mais barato em algumas situações, mas você vai botar muito mais cimento, e o cimento tem CO2. Aqui, ó, eu posso fazer concretos de
30 megapascal com 150 quilos de cimento. Hoje não é permitido, a norma permite 250. Se eu for virar em obra 30 megapascal, eu vou botar 450 quilos de cimento. Isso é muito mais CO2. Tá? Bom, eu sei que no modelo de negócio, às vezes, virar concreto de obra é mais barato, mas às vezes pode ser um tiro no pé do ponto de vista ambiental. E aqui eu tenho as pegadas de CO2, não vai dar para experimentar, mas eu posso fazer concretos que têm 1 kg de CO2 por megapascal. Um concreto de 30 megapascal vai ter 30 kg de CO2 por metro cúbico, ou o mesmo concreto com os mesmos 30 megapascal com 12 kg de CO2 por megapascal, vai ter 360. E é o mesmo concreto com o mesmo cimento. Posso fazer. Bom, madeira. Madeira nativa é tudo isso aqui de CO2, mas eu posso usar eucalipto. Em algumas regiões é viável, talvez no norte, no nordeste não seja. Mas no sul, sudeste, é uma opção. Né? Certificada pode ser uma opção? Eu acho que, infelizmente, não existe oferta. Né? Para o futuro, nós estamos trabalhando, eu, Roberto, mais um grupo de empresas na questão dos tetos frios. Achamos que hoje nós não temos tecnologia durável para oferecer no mercado brasileiro, a não ser uns casos específicos. Né? Estamos trabalhando com coisas frias, inclusive coloridas, né, que não vale a pena a gente falar. E aí, dá uma provocação para o Jean, que sabia que ele ia estar aqui. Falei, por que não... É só ler o painel. Por que não a gente dá, né, um selo ouro, além do 0,2% de redução no juro, que é muito bem-vindo e todos nós comemoramos, algo a mais. E aí você tem um menu de 50 e quantas opções? 53 opções para a pessoa colocar. Né? Claro, talvez precisasse botar um controle maior lá na ponta, porque vamos pagar mais por ele. Mas, já que temos o dinheiro, temos opções, porque é um negócio do governo. Nós teríamos também a opção do selo Procel. Por que não? Né? Eu botei aqui os 2 selos. Bom, eu acho que nós devíamos também, isso é uma sugestão, não vou abordar, avançar com o governo numa agenda de sustentabilidade na habitação de interesse social. Algo que fosse de médio prazo, né, que o setor pudesse aprender, os arquitetos aprender a fazer projeto melhor, né, a gente melhorar os canteiros e tudo mais, que tivesse foco em vida útil, qualidade, melhorasse a qualidade de vida das pessoas lá dentro, estudar um pouco mais e aprender um pouco mais. Isso, para mim, seria uma coisa muito importante de desenvolver entre o governo e a indústria. Dentro do nosso programa da CEBIC de sustentabilidade, um tópico voltado para a habitação popular. Para concluir, sustentabilidade para mim é processo. Né? Não vamos comprar a ideia que você vai contratar meia dúzia de consultor e vai transformar a tua construção numa coisa sustentável. Eu não acredito que exista prédio sustentável produzido em condições de uma empresa que não tem uma política mais abrangente. Então, é que nem na qualidade, nós vamos ter que ir aprendendo. Então, nós temos que começar a aprender agora. Temos que ter estratégias na empresa e no governo de médio e longo prazo. Nós temos que nos organizar na empresa e o governo tem que sinalizar, eu quero que vocês vão para lá. E o setor vai. É só colocar sinalização clara. Né? Existem alternativas de baixo custo, até custo negativo, para a gente colocar na habitação popular. Eu citei algumas que a gente poderia depois detalhar. E eu acho que isso é uma oportunidade para todos nós. Não é só de dinheiro, é uma oportunidade da gente melhorar a vida das pessoas e melhorar a qualidade do planeta. Né? Nós temos essa oportunidade. Eu acho que a ideia do Zé Antônio e da CEBIC, ela traz isso para uma prática mais imediata que a gente deveria abraçar. Obrigado. John. Obrigado, John. Eu vou aproveitar 5 minutos de intervalo. Manda o pessoal com as cadeiras entrar, colocar mais 2 filas aqui, que eu estava falando. 100 pessoas, eu acho que a gente já vai para 200. Próxima vez vamos ter que me dar um auditório bem maior. E a gente dá uma organizada na plateia, porque está meio apertado lá, gente em pé, e essa coisa não fica sustentável. E a gente vai brigar por isso sempre. E aí, aproveitar, enquanto o pessoal coloca as cadeiras, John, você tocou em vários pontos, e aí a gente vai começar a estruturar algumas discussões. Na palestra hoje do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ele colocou en passant, e eu acho que pouca gente notou, a questão de um novo padrão econômico que nós temos que criar no mundo.
está se falando de economia verde, fala-se em sustentabilidade, e todo mundo só liga isso a plantas, a florestas, a conservação do meio ambiente. Não é só isso. Esse é o alerta que eu queria que vocês entendessem. Nós vamos ter que criar um novo padrão econômico enquanto mundo que não seja baseado no consumo. Agora, como é que se cria um capitalismo sem consumo? Esse é o problema que não está resolvido. Então, era isso que eu queria deixar como discussão, porque a gente tem que fazer de alguma forma, e aí vamos usar a criatividade, a ousadia, o que a gente tem nas cabeças pensantes econômicas do país. Discordo um pouco do professor John, se é que eu posso discordar de um crânio dessa magnitude, quando fala da questão de produtividade, formação e salário da nossa mão de obra hoje em construção. Eu acho que em alguma época a gente já levou essa pecha de que era a última opção. Eu não quero um filho meu vivendo o que eu vivo. Hoje, quando você tem salários fáceis para profissionais de R$2.000, ele já não é mais aquela opção. E o cara já quer que o filho dele, de repente, vire um pedreiro, um armador, uma coisa. E outra coisa que se investiu muito, e aí eu digo a você, também não sei a situação de todo o Brasil, eu tenho que puxar um pouco pelo que eu tenho dentro de casa. No meu estado de Pernambuco, tem se investido maciçamente em qualificação de mão de obra e formação. Então, nós temos realmente suplantado a falta de mão de obra que existiu em 2010, um pouco em 2011, com grandes e maciços investimentos que foram feitos do governo federal, com qualificação e treinamento. E aí, correntemente, o aumento de produtividade. E o que você colocou na sua pesquisa de São Paulo, que eu achei muito interessante, do que é que o consumidor quer, porque aquilo eu acho que dá para refletir quase que para o Brasil todo. Eu não sei se a questão de segurança pega este peso quando a gente vai para cidades menores, para capitais mais afastadas. Mas em Recife, o item segurança está até um item abaixo ainda. Tá? A área fica como localização e tal, mas a segurança vem logo a seguir. E é por isso que eu também tendo a defender o que hoje ocorre no Brasil como um todo, a questão das cidades planejadas. Ela suplanta exatamente o que você colocou. É uma área maior, é a natureza colocada convenientemente perto, em grandes vãos, em grandes praças, com ciclovias, com alamedas, e não na porta necessariamente da tua casa, que eu concordo contigo, é engraçado que isso é a questão do restaurante, da escola, de qualquer equipamento de aglomeração. O cara sempre quer que exista, mas na casa do vizinho. É a parada do ônibus, é qualquer coisa desse nível. Então, acho que as cidades planejadas eles suplantam. Essas novas expansões urbanas feitas, elas vêm exatamente de encontro a isso. E o último ponto foi o que você colocou, o ponto de corte da nossa cadeia produtiva em termos de emissão de gases de efeito de estufa. Isso é uma discussão que a gente vai ter que chegar mais perto. Qual é o nosso quadrado? A questão do concreto ela é emblemática. Se for rodado em obra, tem uma capacidade de emissão. Se for comprado, quem paga por essa emissão? É o cara que lhe fornece? Ou vai ficar para mim também pagar? Já que se eu gerasse em obra, seria mais. Então, tem uma série de provocações, mas aí eu acho que já está mais organizada a nossa plateia. Vem mais cadeira? Então, ótimo. Professor Roberto Lambertz. E, de antemão, desculpa, eu queria também chamar o Clóvis Bueno, da Caixa Econômica, que estava um pouco atrasado, chegou, eu não quis interromper a discussão do John. Mas aí agora vamos, efetivamente, novamente, começar o painel. Professor Roberto Lambertz. Obrigado. Podia botar a apresentação? Está aí. Boa tarde a todos. Depois da introdução do Vanderlei, então, vai me caber aqui focar no tema energia, né? Vamos relativizar um pouquinho a questão de que essa faixa de renda consome muito pouca energia. O que a gente está querendo é postergar que eles queiram consumir mais quando o conforto virar uma prioridade, né? O que eu vou fazer aqui, a pedido do Zé Antônio, foi aplicar a etiqueta de nível de eficiência energética de edificações, que foi lançada pelo Procel e Metro, né, em 2010 para edificações residenciais. E no Minha Casa Minha Vida, para vocês terem uma ideia em que nível de sustentabilidade ligado à eficiência energética a gente está lidando e o que a gente poderia fazer, eventualmente, com custos bastante pequenos, né? A nossa etiqueta está dividida em 3 partes aqui embaixo. A primeira delas dá uma qualificada em qual o desempenho da casa durante o período de verão. A segunda
qual o desempenho da casa no período de inverno, né? Eu posso construir casas que são melhores para o verão, casas que são melhores para o inverno, e, de repente, eu posso ter usos diferenciados também. E a nossa última etiquetinha aqui é do aquecimento de água, que é um consumo bastante importante no setor residencial. A gente também avalia o desempenho da casa quando condicionada. O desempenho da casa quando condicionada pode ser muito bom e ela tem um desempenho ruim em termos de verão, porque aqui o que a gente está analisando é o desempenho quando naturalmente ventilado e aqui quando condicionado. Os desempenhos podem ser coincidentes, mas podem ser opostos, dependendo da tecnologia que eu uso, né? Existem alguns pré-requisitos nessa metodologia, ela é muito... eu não teria tempo aqui suficiente para detalhar ela, mas a gente tem pré-requisitos e algumas bonificações também. Basicamente, existe uma ponderação associada a cada uma das regiões bioclimáticas. Como o Vanderlei colocou, a gente não pode pensar que a solução vai ser igual, ela não deve ser igual. Se eu pegasse São Paulo, zona bioclimática 3, eu conto como 42% o peso do desempenho de verão, 23% o de inverno, 35% da água quente, e essa ponderação me dá a etiqueta aqui de cima. Vocês veem que o desempenho quando condicionado não está entrando na classificação geral, porque o que a gente está pensando aqui é incentivar bons desempenhos naturais, né, sem a necessidade de ar-condicionado. Então, vamos ver as alternativas Minha Casa Minha Vida. Então, o Zé Antônio me conseguiu um edifíciozinho, típico, o Hzinho, né? Pegamos um apartamento desse edifício e aplicamos a metodologia, né? A nossa metodologia implica em avaliar cada um dos ambientes de permanência prolongada e fazer uma ponderação, né? Existem alguns pré-requisitos para ventilação, né? Então, para ventilação, eu preciso ter, nessas zonas bioclimáticas aqui, pelo menos 8% de área de abertura de ventilação. O que a gente observou no projeto dele é que estava um pouquinho abaixo, né? Uma correção simples de fazer, mas, enfim, isso já faria com que o meu projeto fosse para nível C de eficiência, né? Existe uma outra que é ligada à iluminação natural, onde eu tenho que dar 12% de área de abertura de iluminação natural para os ambientes. Aqui o velho problema da meia janela que está sendo fornecida, né? Em vez de dar uma janela inteira, eu estou dando só metade. 3 folhas, né? Isso aqui dá só 7% de abertura. Na sala eu tenho abertura grande, né? Então, os meus 12% ficam comprometidos aqui, eu acabo tendo um nível C. Então, para não ficar limitado no nível C, a primeira questão que a gente teria que pensar era em mudar a janela, né? Então, nós temos que dar uma janela que tenha controle solar variável, eu posso recolher e abaixar, e abrir para ventilar e abrir para iluminar, né? Então, eu vou partir daqui, né? Sem isso, não daria nem para a gente discutir adiante, né? Esse aqui é mais ou menos o apartamento, o edifício que a gente analisou. Ele tem telha cerâmica, laje de concreto, bloco de concreto na parede, e ele tem, eventualmente, cores diferentes, né? A cor vai definir a absortância solar, ou seja, quanto do sol vai ser absorvido e transformado em calor no interior desse edifício. Então, a gente pode vir de cores mais claras até cores mais escuras. Eu vou começar com uma cor média aqui de 0,61. Aqui a gente está só com tons de amarelo, para dar uma ideia para vocês e usar isso como ícone aqui, né? Mas eu poderia ir para cores mais claras. E certamente eu ganho muito em desempenho. Então, vamos analisar 2 zonas bioclimáticas. Uma delas, zona 3, né? Tipicamente aí São Paulo, onde a gente tem essa ponderação de 42, 23 e 35. O que a gente procurou fazer aqui para vocês, para ficar mais fácil a visualização, as cores dos níveis foram transformados aqui para os edifícios, tá? Então, quando vocês enxergarem o amarelo, significa que aquele apartamento é nível C, esse laranja aqui é o nível D, nível E, A e B. Então, começamos aqui com um projeto com chuveiro elétrico, né? E a absortância das paredes externas 0,6, uma cor média um pouquinho escura, né? Que é essa aqui. Então, chuveiro elétrico e 0,6.
Aí vocês veem que a gente está basicamente na faixa do C e do D, né? Qual é a diferença entre os dois lados aqui da minha escala? Esse aqui eu estou avaliando só a envoltória, né? Que são aqueles dois primeiros itens ali, desempenho no verão e desempenho no inverno. Nesse aqui eu já estou colocando o aquecimento de água e a ponderação geral. Esse aqui seria a eficiência, a etiqueta geral do edifício, né? E quando ele está viradinho aqui, é só para vocês terem uma ideia que tem outros níveis que eu não consigo ver numa visão frontal. No fundo, o que vocês observam é que nem todos os apartamentos vão ter a mesma eficiência, né? Porque depende muito, e geralmente eu vou ter a cobertura muito mais agredida pelo clima externo, né? Mas aqui vocês têm uma quantificação e uma visualização bastante razoável da eficiência de cada apartamento dentro desse edifício. Agora vamos colocar o coletor solar, né? Quando eu coloquei o coletor solar aqui, mantive a mesma cor, vocês veem que esse aqui já melhorou muito, né? A gente estava aqui, estava mais para D, e a gente já foi mais para B, né? Mas a gente ainda tem C aqui em cima, né? Eu não mexi em nada nesse aqui, porque eu só botei o coletor solar aqui, né? Então eu só vou modificar essa etiqueta, que é a etiqueta global do edifício. Agora, se eu pintar de branco, né? Ou aquela cor amarelinho mais claro, né? Aí eu consigo mudar aqui. Vocês veem que desse aqui para esse aqui já mudou bastante, né? Eu já estou mais perto do B, embora ainda tenha eventualmente algum C aqui na minha cobertura. E no desempenho global do edifício, a gente já tem apartamentos que já estão até perto do A, ali no térreo, que eles têm contato com o solo, têm uma proteção maior, né? Mas o desempenho geral do edifício já ficou bastante melhor. Isso com aquela janela, né? Então, a gente já está falando de uma mudança importante, que é a nossa janela. Agora, eu analisei aqui, em vez de... né, nessa anterior aqui, a gente tinha falado em botar a cor branca, agora continuo com a cor branca, mas coloquei um isolante térmico na cobertura. Vocês veem que a gente não teve grandes ganhos com esse isolante aqui, até porque o isolante é só na cobertura, a cobertura é pequena no edifício como um todo aqui, né? Agora, eu estou colocando também essa abertura aqui na sala, né? Porque a sala estava desprotegida, e vocês veem que o resultado de eu colocar uma proteção solar variável, né? A possibilidade de ter a proteção solar, inclusive na sala, já aumentou brutalmente o desempenho do meu edifício, né? Botar tudo isso junto, solar, a cor clara, a janela com a proteção solar em todos os ambientes e o isolamento na cobertura, não deu ganhos maiores, ou seja, a gente já está chegando perto do limite de ganho de eficiência aqui, né? Certamente, para a cobertura teria um pequeno ganho, mas não ficou visivelmente quantificável aqui, porque depende muito da nossa escala, né? Quando eu vou para a zona 8, né, isso foi zona 3, São Paulo. Zona 8 é uma zona quente, é lá onde Zé Antônio gosta de morar, né? A única opção da minha vida. Lá não existe frio, né? Só existe verão. Então sumiu uma etiqueta aqui. E 90% da etiqueta está associada ao desempenho de verão. Só 10% está ligado à água. Isso está um pouco ligado àquilo que o Vanderlei colocou antes, de que realmente a água quente lá é muito pouco consumida, né, no Nordeste, como um todo. Pesquisa da Eletrobras, né? Então, aqui a gente fez a mesma análise. Vocês veem que se eu começo com um chuveiro elétrico e uma cor já um pouquinho mais quente, eu já estou com níveis de D bastante altos aqui, né? E o edifício como um todo continua com D. Quando eu passo para o aquecimento solar, eu melhoro, mas não melhoro muito, porque a ponderação que a gente aplicou aqui foi aquele 10%, né? 10% só é o que está nos valendo o aquecimento de água. Então, eu continuo com níveis D e C aqui. E eu estou um pouquinho aqui no limite entre D e C. Então, tem algumas coisas que ficam um pouquinho difíceis da gente visualizar. Mas, quando eu coloco a cor clara, aí sim, eu já melhorei brutalmente o desempenho do edifício, na parte da envoltória,
e isso já se traduz automaticamente no desempenho do edifício como um todo, né? Quando eu coloquei o isolamento na cobertura, vocês veem que não ganhei muito, né? Mesmo no apartamento de cobertura aqui. Porque o principal problema desse apartamento é que ele não tinha ainda sombreamento nas aberturas, né? A gente aumentou o tamanho da janela, mas não botou o sombreamento. Quando a gente coloca o sombreamento, a gente vê que a melhora é bastante significativa, né? Então aqui eu botei o sombreamento, a janela que abre toda, eu botei o sombreamento, mantive a cor clara e o aquecimento solar. E vocês veem que aqui a gente já está falando em nível B para todo o edifício e, eventualmente, até nível A para os apartamentos mais protegidos embaixo, né? Quando eu coloco todas as alternativas combinadas, não dá muita diferença em relação a esse, né? Vocês veem aqui que a gente está bastante parecido, né? Claro que se fosse uma casa, a realidade seria diferente, né? Nós estamos aplicando uma forma de medir e de visualizar para facilitar o entendimento de vocês aqui. Qual foi, então, a nossa conclusão aqui, né? Claro, o solar ajuda bastante, e foi uma decisão importante dele ser incluído na habitação social, mas certamente ele ajuda muito mais nas regiões mais frias do país do que nas regiões quentes. Aqui a gente está falando em ponderar 10% apenas, e eu diria que o solar no Nordeste ele é muito mais importante quando a gente pega a habitação de média e alta renda, porque o pessoal que está usando ar-condicionado começa a ter necessidade de usar água quente. Quem está sofrendo calor não precisa de água quente, que é muito antes, pelo contrário, água fria mesmo para tomar banho, né? A cor é extremamente importante e a gente tem que se preocupar com a vantagem de ter cores claras e, infelizmente, a gente vê alguns prédios sendo entregues com cores bastante escuras e a gente precisa se preocupar também com a durabilidade dessa cor clara, né? A gente precisa garantir o desempenho durante a vida útil do edifício e a cor clara deveria ser uma cor certamente durável. E aqui a nossa análise aqui foi cor de fachada e cobertura, então eu mudei as duas cores para claras, tá? E a janela, sem sombra de dúvida, é uma coisa extremamente importante. Eu preciso dar condições de sombreamento para o cara, porque ele fica, eventualmente, o dia inteiro fora de casa, ele precisa ter sombra naquela janela, para que de noite ele chegue lá e não seja uma estufa de tomate, onde ele vai passar o seu final de tarde, né? E a gente precisa dar luz natural. Então, se ele quer luz natural, eventualmente em dias mais amenos, ele vai abrir a sua veneziana e vai ter entrada de luz natural. E vai conseguir dormir com sombreamento e com ventilação, que seria o ideal. Se bem que aí a gente precisa melhorar um pouquinho o desempenho dessas janelas, que ainda deixam um pouco a desejar, porque não estão nos dando condições de ter escurecimento e ventilação apropriadas, né? Eu diria que, em termos de janelas, a gente regrediu muito na construção civil. A gente já teve janelas muito melhores no passado. E a gente precisa voltar a ter, que é um item importante para o desempenho da casa e reconhecido pelo usuário, né? Aquilo que o Vanderlei colocou para vocês é importante. Agora, a gente escuta que o pessoal está satisfeito, né, com o aquecimento solar. O Jean tem números aqui para dar para vocês, 80% de satisfação. Isso aqui eu tenho uma aluna minha trabalhando em Londrina, Minha Casa Minha Vida, que recebeu aquecimento solar, e a gente está encontrando uma série de problemas. Talvez eu tenha achado aqueles 10% que estão com os problemas que ele vai apontar. Quais são os problemas? Em primeiro lugar, estão entregando sem isolamento térmico. Isso está fora, inclusive, do termo de referência. É especificado que tem que ter isolamento térmico na canalização e está sendo entregue sem, né? Problema sério. Perda de eficiência. Os problemas que a gente tem ouvido dos usuários lá dizem o seguinte: dificuldade para misturar água e chegar a uma temperatura agradável. Se eu tenho dificuldade de misturar, certamente eu vou estar desperdiçando água, né? A água do aquecedor queima as costas, né? Vocês veem que isso aqui é uma solução bastante enjambrada, onde eu tenho uma entrada de água fria que vai direto para o chuveiro elétrico, e eu tenho uma entrada de água quente que vem da cobertura, e tem esse outro acionador aqui, por assim dizer. Nesse caso aqui, a instalação foi tão mal feita do chuveiro elétrico que está dando choque. Então, se o cara toma choque,
ele já para de usar o chuveiro solar, o aquecedor solar, porque ele estava tomando choque, né? A dificuldade de misturar isso aqui, né? Então ele abre primeiro água quente, depois ele vai temperar a água fria. Depois de queimar as costas, comecei a usar o chuveiro elétrico, né? Então aí eu estou queimando a tecnologia, né? O cara associa o aquecimento solar a queimar as costas. Não é isso que a gente espera, né? Quando não tem muito tempo, liga o chuveiro elétrico direto, porque dá uma trabalheira regular esse troço aqui, né? O aquecedor solar dá choque. Ó, não é nem ele que dá choque, é o chuveiro elétrico que foi mal instalado. O aquecedor vaza água. Londrina tem temperaturas que baixam do 0 graus, então o sistema anticongelamento que foi instalado é simplesmente uma purga durante os períodos mais frios. Então está vazando água mesmo, ele está jogando água fora por causa para evitar o congelamento. Então o sistema desperdiça muita água. Então isso aqui é a visão do usuário. Claro, tem gente que está muito feliz, que se apropriou da tecnologia, conseguiu resolver essa coisa toda, trocou o chuveiro e está economizando dinheiro, né? Mas a gente tem muita gente que está nessa linha aqui, né? E a gente deveria estar dando soluções completas para o cara, né? Robustas, né? Quando a gente fala em trocar uma geladeira, que nem o Zé Antônio colocou, por uma geladeira A, eu tenho certeza que o cara vai economizar dinheiro, porque geladeira é só botar na parede e dificilmente ele vai operar ela com porta aberta, né? Mas, enfim, pode acontecer. Num caso desse, um sistema solar é um sistema que tem que ser montado, projetado e instalado. E a gente está com esse nível de enjambração, né? Então, a gente precisa evoluir, a gente precisa dar um sistema realmente decente para os nossos usuários, né? O pessoal acha que aquecedor solar é a placa. A placa é o de menos. A placa está resolvida. O que a gente precisa resolver é isso aqui. E eu não acredito que a gente não tenha eletrônica nesse país para desenvolver o sistema de aquecimento complementar automático que resolva isso para 1 milhão de casas, né? É um negócio grande. Então, alguns outros exemplos aí do uso da etiqueta, né? Isso aqui foi durante o lançamento da etiqueta. A gente teve uma das construtoras, a gente teve no Secov de São Paulo, pediu voluntários para testar, né? Uma delas foi a Tecnisa. Ela pegou a linha Flex dela, que seria a linha da baixa renda, e estudou e enquadrou, né? Então, como é que ela estava? Chuveiro elétrico, né? Desempenho ruinzinho da envoltória, dava nível D, né? Aí ela viu, bom, eu preciso fazer o tema de casa aqui, eu não tenho resolver o aquecimento de água, medidor individual de água, isolamento térmico, enfim. Isso aqui tudo eu não tinha e precisava resolver. O que eles fizeram? Estudar o custo disso tudo, né? Então, qual é o custo de eu botar um aquecedor a gás, no caso, lá, que foi a opção que eles tiveram? Pouco. Qual é o custo de botar medição individualizada de água, instalar o equipamento, né? Não é só deixar à espera? Muito pouco, né? Outras adaptações que eles fizeram, né? Botar uma subcobertura de alumínio para melhorar o desempenho da cobertura. Muito barato isso aqui tudo, né? Desprezível no preço da obra. Então, se é desprezível, por que a gente não está colocando, né? Com essas soluções todas, o que eles conseguiram? Eles conseguiram sair do nível D para o nível B, estudaram até chegar no nível A, mas acharam que não seria economicamente viável para esse nicho de mercado que eles tinham, que é o Flex, né? Qual foi o aumento do custo deles? 1,3%, né? E eles perguntaram para as pessoas que compraram esse apartamento se isso aqui significava alguma coisa para elas, e eles disseram que sim, que estão acostumados a comprar eletrodomésticos e já tem na cabeça a eficiência da etiqueta, né? E, em princípio, todo mundo valorizou e foi muito fácil repassar esses 1% do custo da obra, no caso. Esse aí é outro da Tecnisa. Aqui umas outras aplicações em uma cooperativa rural lá do interior de Santa Catarina, que já procurou desenvolver o projeto para a etiquetagem, né? Então, vocês veem que uma casinha simples, de cooperativa, expansível, né? É uma coisa importante lá no interior também. Conseguiu A, em 2 regiões climáticas diferentes, né?
Uma casa tradicional, usada também na baixa renda lá em Florianópolis, uma casinha de 2 andares. Esse aqui é um protótipo que foi feito na universidade. Também, no balanço global, ele consegue um A. Tá? Um outro edifíciozinho que foi feito também, já pensando na etiqueta, já consegue A. Isso aqui foi focando o topo do mercado do Minha Casa Minha Vida, né? Na linha de financiamento. É São José, fica perto de Floripa. Esse aqui é o Flex Guarulhos, da Tecnisa, né? No fundo, deu B. E aqui algumas outras soluções de sustentabilidade que a gente vem estudando lá no nosso laboratório, né? Um deles foi o desenvolvimento dessa torre aqui. É uma torre que procura conjugar uma série de utilidades ligadas à sustentabilidade. Então, aqui eu tenho um depósito de água pluvial. Aqui eu tenho depósito de água quente com um aquecedor solar. E aqui o depósito de água potável, né? Então, numa torre só eu consigo conjugar tudo isso. Eu posso acoplar, digamos assim, ela na casa e ter uma solução de aumento de sustentabilidade, né? A gente fez um protótipo dela, está monitorando e a gente vê ganhos de desempenho interessantes. O que precisa fazer é transformar isso aqui numa plataforma industrial para ser um kit acoplável à casa de mais baixo custo, né? Bom, era isso, então. Muito obrigado. Lambert, você, como é menos polêmico que o John, fica mais fácil dos comentários. Só teria 2 observações. É a questão de que sustentabilidade a gente não pode deixar de pensar que também é educação. E, realmente, para você usar um sistema complexo, você tem 2 caminhos. Ou você simplifica o complexo ao mínimo exigível, ou você educa a população que vai usar e dá a ela a capacidade de entender como é que funciona aquele negócio. Eu acho que aí é o básico. Mas né? houve treinamento da população, quando eles receberam a casa, um treinamentozinho básico em cima de um kit. Eu extrapolo um pouco, porque quando a gente vai falar das outras questões de sustentabilidade, também dos conjuntos, vai ter que ter uma educação, vai ter que ter um modus de operação. E aí, para a segregação de resíduos, para os outros itens que eu não pude arrumar os professores para falar também dentro desse projeto. Agora, você me mostrou uma coisa extremamente interessante, e aí eu fico grato do trabalho em cima do projeto. É que a gente consegue provar para toda essa plateia, e para mim mesmo, e para a Caixa, e para o governo, que nós podemos realmente melhorar o conforto e a qualidade do empreendimento com pequenas intervenções. É óbvio que o ótimo é inimigo do possível e do bom. Mas se a gente consegue estabelecer regras para a colocação dos empreendimentos de interesse social nestas faixas que você coloca, B, eu admitiria até C, eu acho que a gente já está fazendo um grande negócio em termos de construção para esse país. Dr. Wilson Pacetto, a palavra é sua. Pois não. Eu gostaria de agradecer o convite e boa tarde a todos. E eu vou falar um pouquinho sobre o uso racional da água. E na nossa intervenção, eu vou chamar a atenção de que nós estamos falando principalmente da minha vida, né? Minha casa, minha vida. Isso aí é intencional, foi colocado aí, não é para só falar da casa, tem que falar da vida. Isso é uma coisa profunda que acho que nós devíamos refletir sobre esse detalhe, né? Na água, esse tema ele tem bastante importância, e eu vou explorar um pouquinho essa ideia e também colocar aí algumas questões para a reflexão da CEBIC, nós todos... Eu aqui não sou professor, sou só engenheiro. Trabalhei muito numa empresa privada, na Tigre, né, 38 anos, só para dizer que eu tenho uma visão muito mais pragmática e direcionada a negócios, né, estratégia. Não vou dizer que eles não tenham, mas assim, existe sim o capitalismo da redução, como eu vou mostrar, que se ganha dinheiro também fazendo a redução, fazendo o uso racional, né? Bom, há 2 anos atrás, nós chamávamos a atenção lá no ENIC, né, sobre, isso aqui é o ENIC de 2010, lá em Alagoas, que nós temos que trabalhar tanto a oferta quanto a demanda. Nós não podemos só ficar pensando que o usuário
Não tem nada a ver com a gente, nós temos a ver com o usuário, nós podemos capacitar o usuário. Não é só capacitar, mas mudar o comportamento dele, né? Ou o comportamento dele pode ser a cultura, né? Então, é um processo importante da gente levar em consideração. Quando a gente trabalha soluções para a água, principalmente para reduzir, nós temos que trabalhar a pessoa, é a pessoa que usa a água, né? Então, nós trabalhamos um pouco a tecnologia, a gestão e a educação para a vida em cidades, né? A água ensina mais facilmente essa questão da vida, transforma a vida das pessoas. A água ela envolve as pessoas e a mudança no comportamento, na cultura. A educação para a vida em sociedade implica na transformação da sociedade para uma sociedade sustentável. E nós não vamos ter construção sustentável se a sociedade não for sustentável. Senão ela regride, ela muda tudo. Então, a primeira abordagem é assim, ó, nós não estamos aqui falando em consumismo de sustentabilidade, né? Não é mais um produto para ser vendido, nós estamos vendendo sustentabilidade, tá certo? Bom, esse é conhecido, né? Na construção, nós trabalhamos a energia, os materiais, a água, né? E a terra, né? A cidade. E a água, ela é água e é chuva. E isso aqui não está resolvido no Brasil, né? O Brasil não tem cidades, as cidades estão fracassadas, invadidas por uma pessoal que veio do agronegócio, que mudou, virou commodity, né? Não tem mais lugar para morar no campo. Então as pessoas vieram para a cidade, estão incomodando a cidade. Na realidade, eles que são os brasileiros, não tem cidade e se acampam na periferia, né? A CEBIC já tem um programa que um deles é o do sanear, né? E eu defendo muito, né, que a gente tem que começar a olhar para isso aqui, ó. Isso aqui é que se constrói marca, credibilidade, é você ter conhecimento do assunto, que é o que nós estamos fazendo aqui, e relacionamento, né? Nós estamos nos relacionando, a cadeia produtiva toda, e além disso com o usuário final, que é o cidadão, que nós vamos transformar a vida dele, ou ele se transforma naquilo que nós queremos, ou em alguma coisa que vai só atrapalhar o nosso processo, né? Então, essa é um pouco a tônica que eu gostaria de passar. Também, naquela época, discutimos que as cidades que teriam que ser discutidas. Eu percebo que aqui esse evento foi invadido por cidades, né? Nós fomos lá para Rio mais 20, já se começou a falar em cidades, abandonaram a história da floresta só, né? Agora já se fala em cidade e se fala nas pessoas, né? Já começa a se falar. Quando a gente fala, olha, isso aqui foi lá em 2010, né? Quando a gente fala da cidadania, é o lado do minha vida que é o lado da cidadania. O empoderamento da sociedade, quando você dá uma casa para ele, ele vira poderoso, tem endereço, tem crédito, ele tem uma produtividade como indivíduo. Hoje a gente ouviu a palestra, né? Nós não temos produtividade, porque o cara demora um tempão, nem sabe onde mora, não tem produtividade individual, e a produtividade social está ligada às cidades, tanto quanto às moradias, né? E nós, da construção, nós estamos no meio desse furacão aqui, ó. Nós estamos no meio disso aqui. Nós temos uma importância social maior do que construir casa só. E existem expectativas individuais e das sociedades que não são totalmente atendidas, né? Só voltando a 2 anos atrás. Isso tem progredido bastante, a gente já deixa um pouco hoje de ser só engenheiro para entender a nossa função social dentro desse contexto, né? Essa questão do equilíbrio entre a oferta e a demanda, quando a gente fala da água, né, ele ainda sofre uma restrição muito grande do projetista. Nós saímos 2 anos atrás, numa reunião para a Sinaenco, os projetistas falavam assim, não, vai aumentar a riqueza das pessoas, o projeto de água de uma cidade vai só aumentar o consumo. Foi uma guerra, porque havia lá, eu tinha até levado umas ONGs junto comigo, que ficaram furiosas, né? Essa visão de que a gente sempre vai para o consumo maior, ela é equivocada, ela não é verdadeira. Vou mostrar aqui vários, por exemplo, isso aqui, ó, era uma companhia, né, uma cidade chamada Cachoeira de Itapemirim, 200 mil habitantes, implantou daqui para frente o sistema de esgoto sanitário e um trabalho de educação ambiental
em duas dimensões, a educação nas escolas e o uso racional da água como gestão nas escolas. O consumo da cidade per capita era de 191 litros por habitante por dia, foi caindo, se estabilizou aqui, ó, nível da Inglaterra, tá? De forma definitiva. E você fala, poxa, mas estão ganhando dinheiro com a redução? É, com a redução. Como é que ganha dinheiro com a redução? Primeiro, que aqui teve que aumentar a conta de água e esgoto, né? E essas pessoas podiam simplesmente não pagar mais, né? Ou não se inscrever no esgoto. Mas não, com a educação, elas não só aceitaram, como entraram no jogo e valorizaram as suas moradias, né? Isso aqui é um ganha-ganha, né? Aí você fala, bom, mas isso aí foi lá em Cachoeiro, né? O programa é mais ou menos assim, ó, água na escola, você trabalha o professor, treina ele, ele produz material, ele vai lá, treina os alunos, programa bem estruturado, tem um site, né? Tem 600 escolas funcionando pelo Brasil, vou passar rapidamente, e você traz o setor privado para o programa de educação. Incrível, traz até construtora. Essa construtora aqui não faz mais obras sem usar esse programa. Aqui, ó, Belo Horizonte, a Santa Bárbara. Eles vão fazer uma obra, eles usam um programa desse, porque a maneira de explicar a obra é uma obra urbana, uma obra de infraestrutura urbana, que você explica através, né, aqui tem outra, etc. Então, você traz o sistema privado para participar do desenvolvimento da cidade. Esse aqui é o programa que está começando agora lá em Blumenau. Mesmo programa, igualzinho. Eles assumiram lá o sistema de esgoto, estão construindo. Blumenau tem 3% da população com esgoto. 3%. Joinville tem 6%, né? É uma vergonha. Santa Catarina é 0%. Não tem esgoto sanitário. Uma coisa absurda. O programa está em espanhol também, né? Funciona lá na Costa Rica. Esse aqui é o programa de gestão. Agora, o que é mais impressionante é que esse programa, nesses anos todos aqui, gastou 250 mil reais da própria comunidade. Olha, um dinheirinho de nada. A estação de tratamento lá foi toda dimensionada certinho, todo mundo paga a conta, e custou a bagatela de 250 mil reais, rateada num monte de gente que todo mundo se interessou. Fora o trabalho dos professores, que já trabalhavam, né? O Estado participa, ele não participa com grana, ele participa com trabalho. 29 mil alunos é quase a população inteira. Aí você fala assim, pois é, mas isso é lá em Cachoeiro do Itapemirim, lá em Blumenau, né? Berlim. Berlim é uma cidade que a gente visitou muito, porque ela é uma espécie de Manaus. Lá que a gente foi conhecer a janela de PVC. Lá se fabricava as coisas, que era mais barato, porque tinha que ocupar, ninguém queria morar lá, então era Manaus, onde se fabrica coisas e vende para a Alemanha. Isso aqui é Berlim em 1870, que isso aqui é morte, em 10 mil por tifo. Então, por exemplo, isso aqui era a industrialização, né? Ela começou aqui em 1700, 1800, começou a industrialização. As pessoas se urbanizaram e começaram a morrer. Então, eles começaram... Foi assim. O sistema de esgoto sanitário, ele aparece na Europa em 1850, 1870 aqui. Então, aqui é a construção do sistema de esgoto sanitário, e as pessoas passaram a não morrer mais de tifo, né? Então, vingou, a cidade conseguiu. O sistema foi construído com 100 salas, né? Porque ainda se herdou o sistema de manutenção, é botar um homem dentro do sistema de esgoto. Aqui também, ó, esse aqui é o projeto que é usado no Brasil até hoje. A gente põe gente lá dentro para limpar um tubo de 150 milímetros. Nós não conseguimos fazer um projeto de esgoto sanitário com tecnologia diferente de 1850. É assim que a gente projeta ainda. Impressionante. Mas nós fomos lá em Berlim para ver o seguinte, olha as 3 estações de tratamento de esgoto. Essa é uma delas, magnífica, maravilhosa, né? Esse aqui é o sistema de limpeza, que é tudo equipamento, ninguém entra mais em rede de esgoto. Mas o que impressiona lá em Berlim, 2,5 milhões, é um programa de conservação de água igualzinho os que a gente tem aqui, ó. Cuidado com a bacia, aqui que você consome água, olha a hora de regar o jardim, olha a roupa, né? Não joga lixo, cuidado com a lavagem do carro e não sei o quê, né? Então, fizeram um programa de educação, lá em Berlim, em 2000, isso aqui é 2000. Lembra que Berlim era uma cidade devastada,
com todas aquelas redes cortadas politicamente, então aquilo não existia, né? O sistema de esgoto sanitário era precaríssimo, e isso tudo foi resolvido rapidamente, e o alemão lá até falou assim, nós exageramos na educação porque fechamos 2 estações de tratamento de esgoto, está faltando esgoto na cidade. É sério, só visitar. Nossa. Bom, Berlim só tem 2,5 milhões de habitantes, né? Fácil, cultura alemã. Mas e São Paulo? São Paulo fez coisa parecida, né? São Paulo é rodeada de gente, né? É isso, é São Paulo. Aqui são os reservatórios que trazem água também para São Paulo, são alguns aqui. E ali já é Campinas, né? Gente que não acaba mais, para todo lado. E não tem água suficiente para todo mundo. Parte da água de São Paulo vem lá do Rio Piracicaba, que é justamente a metade. Esse aqui é o Tietê seguindo, né? Uma parte da água vira energia elétrica. Mas São Paulo fez um programa interessante. Como não pode aumentar a produção de água, não se consegue obter mais água, a equação aqui é mexer na demanda, né? Mexer na demanda, trabalhar a demanda. E eles trabalharam a demanda, né? Essa foi a demanda de 97 por moradia, né, por mês, tá vendo? Esse aqui é o número de economias ligado na rede de água, que aumentou 76% o número de moradias ligadas ao sistema de água e esgoto, e baixou o consumo em 26% por moradia, né? Isso foi uma série de ações, né? Programa de uso racional da água, qualidade, apagão, decreto. Fizeram várias campanhas e etc. O que esse movimento tem a ver com o que nós estamos falando aqui? Essa ação de sustentabilidade, porque você prolonga a vida de uma cidade com sustentabilidade, né? Você diminui o impacto, ela é um negócio, ela passou a ser um negócio da água. Muita gente se juntou nisso, fabricantes de tubulação, fabricantes de equipamentos, né? E nós começamos a montar uma base estruturante já lá na década de 70, quando nós trouxemos a caixa acoplada, e aqui era a válvula que tinha golpe de arete. Quando nós entramos com tubulação de plástico para dentro dos prédios, tivemos que reformar essas coisas. Então, essa indústria vai se juntando e vai criando um ambiente de desenvolvimento, né? E essa base estruturante ela não parou mais de crescer. Vou passar rapidamente. O Planasa foi criando coisas, né? Uma mudança importante foi no final da década de 80, que é a Lei de Proteção e Defesa do Consumidor. Isso é uma coisa revolucionária na América Latina. Tanto é que a Tigre, onde eu trabalhei, nós levávamos sempre o que nós aprendemos na Lei de Proteção e Defesa do Consumidor para a América Latina inteira. A Tigre é uma das 10 empresas mais internacionais do Brasil. Ela tem 30% da produção dela em 12 fábricas, em 12 países diferentes. 12 países. Então é assim, esse é um grande negócio, você entender o mecanismo que uso racional de água e sustentabilidade também é negócio. Esse já é um grande programa, né, onde a gente vai centralizando as coisas. Aqui eu só estou mencionando, né? Esse aqui foi um momento importante do Mercosul, né, quando nós organizamos isso. Também a ABS tentou trazer a questão da qualidade e da gestão para o saneamento, através do Prêmio Nacional da Qualidade em Saneamento, o que fez com que algumas companhias de saneamento, entre elas a Copasa, a Sabesp, a Cages, algumas delas ficassem empresas de primeiro mundo e o restante dá uma desgraça, né? Uma coisa terrível, terrível. Que é isso que está atrapalhando o nosso desenvolvimento na área de sustentabilidade, como nós vamos ver mais a frente. Teve o lance lá das bacias sanitárias, né? A bacia sanitária é usada por uma pessoa, rica ou pobre, todas elas não têm selo, não. É 6 litros. 6 litros. A gente, no nosso manual, explica a diferença da abordagem social das bacias sanitárias, da abordagem econômica que foi vendida para a geladeira, né? Porque geladeira para rico é cara, né? Mas o rico, o pobre compra a geladeira que gasta, né? Aqui não é assim, não. Aqui tem bacia sanitária que custa
R$ 1.800, e tem bacia sanitária que custa R$ 90, as duas têm a mesma performance, obrigatoriamente. Certo? Isso é uma conquista social. Bom, esse programa cresceu, né? Nós começamos a falar mais com a sociedade. A partir da final da década 2000, nós entendemos que a educação e a gestão são extremamente importantes na condução das temáticas de água, né? Então, criamos essa entidade, da qual hoje eu sou diretor. Nós trabalhamos para criar a Abramate. Esse setor trabalhou, praticamente ele criou a Abramate. Eu com a Juliana escrevemos o estatuto da Abramate e fizemos a Abramate se entender com a CEBIC, que foi uma grande mudança que ocorreu nesse setor. Nós hoje somos parceiros. A indústria não tem mais aquela conversa de preço de cimento, aquelas coisas que tinha há 20 anos atrás. Ainda tem, mas é menos, né? Menos. Eu estou trazendo isso porque... Ela já faz isso, ela já faz isso. Não, eu estou dizendo assim, olha, a visão da indústria sempre foi de que as inovações e as soluções das questões da construção, elas estão ligadas à construção formal, e não aos puxadinhos e à revenda que nós temos, né, para atender favelas, etc. Isso é uma distorção do mercado brasileiro, né? Por isso que a gente está aqui, eu estou bastante feliz aqui hoje, eu estou vendo as discussões chegarem a esse nível, no qual a gente tem uma entidade grande, como a CEBIC, que congrega tudo isso, que ela soma tudo isso, né? E que ela vai também ter um papel social importantíssimo, que eu vou chamar a atenção. Bom, foram criados reguladores, né? Toda a indústria brasileira é ponta. 4, 5 empresas ligadas a isso, né? Produtos da mais alta qualidade exportados para a Índia. Você não vê ninguém desse aqui com o pires na mão lá falando de importação, ninguém fala. Eles são top. Inovação, está tudo na frente. Aqui é de prisão, né, sistema prisional, né? Gostaram da minha gradinha aqui? Aqui fico preso. E aqui fica a liberdade. Então, ou seja, em prisão você tem que ter essas coisas, né? O Brasil é ponta disso também, exporta isso, né? Exporta o equipamento, estou dizendo, né? Os condenados sofrem, né? Então, existe toda uma quantidade imensa de produtos, né? Existe até uma coisa interessante, essa torneira é automática para uso intensivo, né, num prédio como esse. Mas tem gente que quer levar isso para casa, quer botar em casa. E ela, então, ela é automática ou manual, depende da alavanquinha. E é vendida para uma casa, porque as pessoas até gostam tanto da ideia de economizar água, que ela quer botar uma torneira automática na cozinha dela. Apesar que é uma torneira muito mais cara, porque ela tem que ser durável, ela é feita para um ambiente como esse, não uma residência. Na residência, é a pessoa que controla a água, né? Tem gente que quer botar torneira sustentável, põe na mesa do presidente lá uma torneira automática. Isso é um papo furado, né? Porque torneira automática é para colocar em prédio coletivo, não na casa do presidente lá, né? O presidente devia ter a vergonha e fechar a torneira, né? Bom, uma coisa que pegou o setor de projetos meio de surpresa foi essa questão da medição individualizada, né? A medição individualizada, ela é consequência daquela tomada de consciência. O que vocês pensam que acontece quando uma cidade baixa o consumo de água de 190 para 125? Ela se empodera. O cidadão, cumprindo o dever, tem um monte de direito. O cara fica cheio de direito. E ele olha para a companhia de saneamento e fala assim, quanto é que você desperdiça de água? Ah, um monte. Ele fecha a companhia, ele faz uma revolta na cidade. Então, ele interfere na vida da companhia de saneamento. Ele dá uma volta para trás. E começa a interferir na vida do vizinho. Em São Paulo, por exemplo, a partir da campanha de uso racional da água, o cara começa a se incomodar com o vizinho que gasta muita água. Então, os prédios da CDHU ficaram questionados. Houve panelaço, né? Panelaço não é só na Argentina, teve panelaço lá em São Paulo, porque os apartamentos não tinham a medição individualizada. Não é que a medição individualizada vai economizar água, mas ela permite que você saiba que o teu vizinho
está pagando o desperdício dele, e não você vai pagar o desperdício dele. Essa é uma cultura, é justo, é justo. O sentido da justiça. Essa questão da sustentabilidade, ela passa por essa questão. Né? O Boff defende bem isso, né? A água é uma questão do cuidado, da empatia, e tem a antipatia, né? Se o cara está desperdiçando, ele é antipático para você, né? Quer dizer, ele se torna seu inimigo. Essas questões de reflexão eu trago porque é complexo colocar a medição individualizada, e ela foi vendida num certo lance infeliz, né, com algumas palestras que foram disseminadas aí pelo Brasil. A Ana saiu fazendo palestra e originaram em coisas assim, ó. Isso aqui não é Cuernica, mas parece, né? Isso é obra de síndico aloprado, que acha que medição individualizada é isso, é um negócio simples. Você chega lá, põe lá os medidores, tal. Olha esse aqui, olha só, olha. Conjunto, ó, conjunto. Conjunto. Por quê? Porque não se desenvolveu aquilo que foi chamado a atenção aqui. A sustentabilidade é um processo. Você solta isso aí na mão do projetista, ele não sabe como fazer, ele inventa isso. Mas essa solução foi a Tigre que vendeu, né? É, não. O pior é que o tubo é tudo dentro de norma, tá vendo? Os tubos estão tudo normalizados. Mas Isso é quando você trabalhava na Tigre e vendia essa solução, né? Então, o que acontece, né? Essa questão da medição individualizada, ela é bastante importante, mas nós não podemos fazer do usuário uma cobaia, né? Nós temos que olhar os passos. Na medida que você quer fazer isso aqui, você tem que trabalhar também o projetista, no mínimo. E depois você tem que explicar tudo isso para o usuário, para saber se ele gosta da solução, né? Não pode descolar essas coisas, porque a gente pode correr risco grave. Então, por exemplo, aproveitamento de águas de chuva, né? A Mercedes, a Deca, a Tigre, as fábricas dela já faz tudo isso. Agora, vamos levar isso a esse nível? Essas águas têm que ser diferentes, tem que